Olá! O ser humano não foi feito para viver sozinho. Criar contato e estabelecer relações são necessidades nossas. E isso poderia nos fazer pensar que estar junto é sempre maravilhoso. Infelizmente, não. Nas relações sociais, familiares e amorosas, e igualmente no universo do trabalho, há aquelas conexões que dão bons frutos, são excelentes, mas há aquelas outras que são profundamente negativas. Quando o sou se transforma em nós teremos maior complexidade, porque além de termos mais elementos no processo, teremos também relações entre esses elementos. Estar junto traz desafios. Isso nos faz lembrar do conhecido dilema do porco-espinho, uma fábula do filósofo Schopenhauer. Porcos-espinhos viviam às agruras de um inverno muito rigoroso e poderiam até morrer com as baixas temperaturas, mas de repente eles descobrem que, estando juntos, poderiam trocar calor e assim poderiam suportar aquele frio terrível. Mas, sendo porcos-espinhos, havia um problema bastante evidente nessa junção. Se eles tivessem uma proximidade muito grande, teriam dificuldades em ficar juntos porque os espinhos de um espetariam os outros. Com a dor dessas espetadas, alguns deles se afastavam, mas aí o frio era tão intenso que eles precisavam voltar ao grupo. Até que de repente descobriram uma forma de se aproximar, um jeito de se ajustar, no qual seriam minimizados os incômodos e ao mesmo tempo poderiam ter o calor tão importante naquele momento difícil. Ou seja, era possível ter o melhor da conexão sem o pior da conexão. E quando pensamos em nós humanos, o que seria uma forma de estar perto, tirando o melhor proveito desse encontro? Compartilhar, colaborar, cooperar. Essas palavras carregam o prefixo co, que vem de com, um prefixo latino que significa junto, ou seja, partilhar, laborar e operar em conjunto para resultados bons para todos os lados. Na natureza, nós veremos exemplos muito bons nas relações ecológicas entre os seres, exemplos e anti-exemplos. A erva de passarinho é uma praga. Ela se instala nas árvores, suga a sua seiva e, além de tudo, joga as suas próprias folhagens sobre a copa das árvores, impedindo que elas façam a fotossíntese. Essa, portanto, é uma relação de parasitismo, na qual um ser arranca algo de bom do outro, prejudicando este outro e sem oferecer nada de bom em troca. Vamos pensar num outro tipo de conexão e de relação: o tubarão e as rêmoras. Você já deve ter notado em matérias, filmes e documentários que sempre que um tubarão aparece, há aqueles outros peixinhos que ficam ali, juntinho dele. As rêmoras vivem das sobras dos tubarões. Não arrancam dele absolutamente nada. Se alimentam apenas daquilo que sobra, mas também não oferecem nada em troca. Aqui estamos diante de uma relação de comensalismo. E vejamos na natureza um outro tipo de relação. O caranguejo ermitão, ele tem casca mole, por isso é muito frágil e vulnerável aos seus predadores. Por isso ele precisa encontrar um búzio, uma concha abandonada e fazer daquele elemento a sua proteção, uma espécie de carapaça. E aí a anêmona se instala sobre essa concha do caranguejo ermitão. Como a anêmona é um ser fixo, fica nos corais, em pedras, ela não tem mobilidade. O caranguejo, portanto, oferece à anêmona a sua possibilidade de deslocamento. Isso favorece a anêmona, trazendo para ela maior possibilidade de encontrar alimento. Por outro lado, o caranguejo ermitão também se beneficia. A anêmona tem umas secreções venenosas que afastam os peixes que poderiam ser os predadores do caranguejo ermitão. Assim, o caranguejo oferece para a anêmona mobilidade. A anêmona oferece ao caranguejo segurança. Temos aí uma troca, benefícios mútuos acontecendo.
Essa é uma relação de mutualismo. E nas relações humanas, no ambiente do trabalho ou na vida de um modo geral, é exatamente isso que nós queremos: benefícios mútuos. Voltando ao universo humano, os princípios do cooperativismo, aliados aos conceitos de humanização nas relações profissionais, envolvem ética, o que preside nossas escolhas e ações, excelência nos relacionamentos, comunicação e conexão virtuosas, complexidade, a atenção ao todo, a alteridade, um olhar respeitoso sobre o diferente, resultados, a entrega do melhor de cada um. Sair do sou e abrir espaço para o nós pode fazer muita diferença e nos levar ao sucesso, apesar dos momentos difíceis que nós agora experimentamos. Indivíduos, grupos, empresas, estamos de fato mergulhados numa espécie de inverno que já dura mais do que aquilo que nós gostaríamos. Mas nós somos seres das conexões e sabemos que podemos exercer essa troca do calor salvador entre nós, cada um oferecendo o seu melhor. Podemos ser maiores do que os nossos desafios se realmente estivermos juntos. Realmente o ser humano não foi feito para viver isoladamente. Ponto. Crescer junto, esse é o nosso desafio e é também a nossa esperança.